Vamos conhecer a nossa vista inferior do crânio? Uma vista cheia de detalhes, cheia de forames, importantes locais de passagem de nervos cranianos e vasos sanguíneos importantes que entram e saem do crânio. Vamos lá! Nós começamos a vista inferior do crânio pela região anterior dela, mostrando aqui o nosso palato ósseo. Palato ósseo formado pelo processo palatino das duas maxilas, essa parte mais aqui, e a lâmina horizontal dos dois ossos palatinos, olhando aqui o nosso palatino em L, observando aqui, e a sua lâmina horizontal entrando na formação da parte posterior do palato ósseo, de um lado e de outro. Entre os dois, a nossa sutura palatina mediana e também a sutura palatina transversa. Nós temos ainda nessa região forames importantes. Nós vemos aqui o nosso forame incisivo, que dá passagem para o nervo nasopalatino. E ainda posteriormente, o nosso forame palatino maior, que dá passagem para o nervo palatino maior. Nervo e vasos palatinos maiores. Aqui a gente percebe o forame incisivo e o forame palatino maior, dois pontos anestésicos importantes. Aqui no forame incisivo, para a região palatina e anterior da maxila. Já o forame palatino maior para a região palatina e posterior da maxila. Nós temos ainda, vamos ampliar um pouquinho aqui, os forames, 2 ou 3 forames palatinos menores, que dão passagem para nervo e vasos palatinos menores. Observando lateralmente nessa vista, nós percebemos aqui o nosso processo alveolar da maxila, mostrando os alvéolos dentais, locais onde eu tenho o encaixe da raiz dental, e entre cada alvéolo, o septo interalveolar. Nos dentes com duas ou mais raízes, nós observamos dentro do alvéolo o septo interradicular. Aqui a gente observa na região dos molares. Nós percebemos posteriormente a essa região do palato e do processo alveolar, aqui o nosso osso esfenoide, e nós percebemos que nessa região destaca-se o processo pterigoide do esfenoide, posterior à área da maxila. Para lembrar, o nosso processo pterigoide é essa estrutura do esfenoide, que quando eu coloco de cabeça para baixo o crânio, ele aparece ali encaixado logo atrás dos dois palatinos aqui, das duas maxilas. No processo pterigoide, nós percebemos aqui uma lâmina lateral e uma lâmina medial, e entre as duas lâminas, a nossa fossa pterigóidea. Na lâmina lateral, eu tenho a origem aqui do nosso músculo pterigóideo lateral. Já na fossa pterigóidea, a origem do nosso músculo pterigóideo medial. Um pouquinho na base dessa região aqui, a gente vai ampliar um pouquinho, essa área aqui um pouco alongada, lembrando um barco, é a nossa fossa escafoide, origem do músculo tensor do véu palatino, um músculo que desce aqui para essa região, passa no âmulo pterigóideo e vem para a região do palato mole, tensionando o palato mole. Observamos aqui nessa região o corpo do osso esfenoide e sobre ele o vômer, formando a parte posterior e inferior do septo nasal. Lembrando que a abertura anterior da cavidade nasal é conhecida como abertura piriforme, só para lembrar, né, da nossa aqui, né, tá invertida, a nossa abertura piriforme. Posteriormente, a abertura da cavidade nasal, ou seja, essa região que a gente vai ampliar, são as nossas coanas,
Então, coanas correspondem à abertura posterior da cavidade nasal. Nós percebemos aqui nessa região o encontro do corpo do esfenoide com o occipital. Essa porção do occipital, vamos vê-lo inteiro, né? Anterior aqui ao forame magno é conhecida como parte basilar ou base do occipital. Entre o corpo do esfenoide e a parte basilar do occipital, essa área é conhecida como sincondrose esfeno-occipital e é uma região que, quando o indivíduo está crescendo, apresenta uma cartilagem semelhante à cartilagem das epífises, a cartilagem epifisária. Então, aqui é uma região importante de crescimento antero-posterior do crânio, região da sincondrose esfeno-occipital. Nós percebemos aqui também o nosso osso temporal, com alguns detalhes das estruturas da ATM, aqui região de fossa mandibular, de cá e de cá, a nossa eminência articular aqui, arco zigomático, mas em destaque aqui a nossa porção petrosa do temporal. E no final dela, encontrando essa região aqui com o próprio occipital, essa abertura que nós enxergamos aqui dessa região é a região do forame lacerado. A gente vê bastante aqui, ó, esse espaço entre o ápice da parte petrosa do temporal e a base do occipital, o nosso forame lacerado. Vou voltar aqui lateralmente para nossa parte para nossa parte petrosa do temporal e vou destacar um pouquinho maior aumento aqui as estruturas dessa região. Eu queria que vocês percebessem aqui, ó, olhando um pouquinho lateral, a gente vê que aqui é o nosso poro acústico, a nossa parte timpânica do temporal. Vamos voltar ali. Nessa região, bem aqui onde a gente está acompanhando com a seta, vamos tentar aumentar sem desfocar. Essa é a região da nossa fissura tímpano-escamosa, local de passagem de um nervo importante, que é o nosso nervo corda do tímpano, nervo relacionado ao paladar. Fica bem aqui na região da fossa mandibular, a nossa fissura tímpano-escamosa. Vamos chegar um pouquinho mais para o centro novamente, observando aqui o nosso occipital e os seus côndilos, de um lado e de outro, côndilos do occipital, que são o apoio ou a articulação da vértebra na primeira, ou melhor, do crânio, na primeira vértebra cervical. Então, onde o crânio articula-se com o atlas. Superiormente ao côndilo, se a gente colocar um pouquinho na lateral, aqui a gente vê, ó, aqui, né? Professora, tá para baixo, mas o crânio está invertido. Então, olhando em posição anatômica, está acima do côndilo. Nessa região, nós temos o nosso canal do hipoglosso. Então, acho que aqui a gente consegue ver também lateralmente, ó, aqui, ó, né? Aqui. Então, passando, né, sobre o côndilo do occipital, os canais de um lado e de outro, os canais do nervo hipoglosso, nervo relacionado aos movimentos da língua. Nós temos ainda, posteriormente aos côndilos, então aqui um pouco até mais visível, o canal condilar, de um lado e de outro, responsável pela passagem de uma veia emissária. Nós temos ainda, né, com relação a forames, três outros importantes. Nós temos aqui posterior e um pouco maior o nosso forame jugular. Vamos ampliar aqui. O forame jugular, ele dá passagem para a veia jugular interna e nervos cranianos, né? O nervo glossofaríngeo, o vago e o acessório. Anterior ao forame jugular e um pouco mais arredondado e profundo, o nosso canal carótico, que dá passagem para a artéria carótida interna. Nas laterais ou lateralmente a isso, vamos chegar aqui para a região do osso temporal. Nós enxergamos, vamos tentar ampliar aqui um pouquinho mais, ó, o nosso processo mastoide
e o nosso processo estiloide. Entre eles, o nosso forame estilomastoideo, importante estrutura que dá passagem para o nervo facial. Para fechar essa vista, deixei por último, tamanha a sua importância. Anterior a essa região, nós vamos voltar um pouquinho, aqui próximo, na região do esfenoide. Nós enxergamos 2 outros forames e uma saliência pontiaguda. A saliência é a espinha do esfenoide, local de fixação de um ligamento, o ligamento esfenomandibular. Na base da espinha, bem próximo a ela, nós temos aqui o forame espinhoso, que dá passagem para uma artéria, a nossa artéria meningia média. Anterior ao forame espinhoso, nós temos aqui o forame oval, que dá passagem para o importantíssimo nervo mandibular. E é com esse forame, com o nervo mandibular, que atravessa o forame oval, que nós encerramos a vista inferior do crânio. Espero que vocês tenham conseguido associar a importância dessa vista para a passagem de nervos cranianos e vasos sanguíneos muito importantes para a construção do nosso conhecimento no crânio, na neuroanatomia, no sistema circulatório. Então, precisaremos muito entender essa vista com bastante detalhes. Próxima aula, vista interna do crânio, onde muitos desses forames serão vistos novamente. Até mais!